Dá uma passadinha na análise desse setup. Vou falar setup desse desktop, né? Que a gente utiliza para as operações. Esse, especificamente, eu uso mais para tomada de decisão em time frames mais curtos. E não importa o ativo, tá? Não importa se é B3, se eu estou operando dólar, se eu estou operando ações, se eu estou fazendo operações em ativos digitais, se eu estou operando Forex, sempre vai ser o mesmo. Primeiro eu começo com os time frames maiores, semanais, diários, 60 minutos, usando apenas médias móveis, tá? Obviamente com Fibonacci. A gente vai falar de Fibonacci em um outro vídeo, tá? Não é aquele Fibonacci tradicional que você às vezes conhece, que é o 38, 50, 61.8, tá? A gente está falando de Fibonacci e o Marcos Rossi trouxe isso para o Brasil muito bem. Ele já faleceu, infelizmente, mas amplamente divulgado aí pelo Caco Maia e sua turma. E o Fibonacci, ficou legal falar isso do Caco Maia, né? Me desculpa no dia que você assistir isso. Mas Caco Maia e seus discípulos, quando eles falam de Fibonacci ali com muita maestria, tive o privilégio de fazer algumas lives com essa galera e foi sensacional, tá? Então, quando aprendi, de bom coração divulgo mesmo, porque é uma coisa muito bacana, tá? Mas, voltando aqui à ideia das análises, das médias, eu gosto, né, e pratico o uso de médias ponderadas, porque ela, no seu cálculo, leva em consideração é, não somente a referência das últimas velas, como é as médias tradicionais, exponenciais e as simples, né, que leva aquele cálculo da média da abertura, fechamento, máxima e mínima dividido pelo número de velas que você está utilizando. Ou seja, uma média de 9, ele vai pegar o valor de abertura, fechamento, máximas e mínimas vai fazer a média das últimas 9 velas. E assim, consequentemente, nas outras que você utilizar. No caso da ponderada, ele já usa um volume. Isso é interessante para nós acompanhar a média na na sua transição entre os preços. Isso traz mais conforto nas análises, tá? Então esse é o motivo porque eu uso ponderada. E detalhe, eu uso quatro. Eu uso para médias curtas a de 20, de 50 e para médias longas a de 200 e 400. Eu sempre coloco uma configuração aonde eu também utilizo cores e se a linha é contínua ou pontilhada. Média de 20 eu gosto de usar vermelha, média de 50 eu gosto de usar fúcsia ou rosa pontilhada, ou seja, é uma cor próxima, né, da mesma casa ali, uma cor próxima uma da outra, só que tem uma diferença de pontilhamento e de tom. E nas médias maiores, de 200 e 400, eu gosto de usar azul clara para 200 e azul escura para 400, e a 400 sendo ela pontilhada. Então, fica bem mais fácil, você vai visualmente se acostumando, tá? Então, isso traz para a gente bastante conforto nas análises. Feito isso, eu gosto muito para momentos em que eu estou operando time frames menores que 60 minutos, eu gosto de agregar a esses movimentos alguns indicadores, tá? Então, às vezes, muita gente acredita nas operações apenas com price action e eu não tenho nada contra, não quero ser o dono da verdade, tá? Mas eu prefiro ter um checklist. Isso me deixa confortável quando eu explico isso para outros operadores, novos alunos, que quando você obtém um checklist para poder fazer as entradas nas suas operações, você tem mais confiança naquilo que você está fazendo. Ou seja, esse próprio trade system faz com que você tenha ou não autorização de entrar. Vamos lá. Olha que simples isso daqui. Se eu vejo em um determinado ativo que ele tem, perdão, voltando aqui na tela, você vai ver ao lado direito quatro indicadores que eu gosto bastante, que é o ADX com DI mais e DI menos, tá? Você vai ver uma linha de 20 ali. O ideal é que ele fique acima, o ADX fique acima de 25. Eu utilizo na linha de 20. Trix
de 9 períodos, tá bom? O Trix é uma média tripla, tá bom? É um cálculo de média tripla. E o MACD é histograma com linhas, tá? E eu vou explicar, apesar do MACD ser um indicador, um oscilador amplamente criticado, ele já é bem antigo e muita gente hoje fala mal do MACD por ser um pouco atrasado, mas eu acho que quando você ajusta ele, você mexe lá nas configurações e deixa, e ele vai te dar uma boa leitura e eu vou te falar como. O estocástico lento é mais para trazer aquela ideia de sobrecomprado, sobrevendido, e principalmente para gráficos maiores, tá? E aí você vai se perguntar, pô, mas o estocástico lento mostra que está sobrevendido, você já bota uma compra? Não, lógico que não. Até porque num gráfico aí de diário, por exemplo, quando ele está sobrevendido, ele não quer dizer que volta agora. Pode ser que ele demore ainda uns 2, 3 dias para voltar. E ele pode continuar naquela região de sobrevendido, caindo mais ainda. Então, não necessariamente, mas ele é bom para você ter parâmetros. Eu gosto desse tipo de situação. Vamos lá. No ADX, eu fiz uma configuração aonde o DI- ele está na cor vermelha, o DI- na cor verde, e o único objetivo dele é dar a direção, tá? Então ele dá a direção. Se o verde está acima da linha de 20 ou 25, se você usar, tem gente que usa 30 sem problema nenhum, isso vai do teu operacional, mas se essas linhas estão acima, isso quer dizer que aquele movimento é mais forte. Ou seja, se a verde está acima da linha 20, que eu coloquei na marcação como amarela, significa que o movimento é comprador. E se a vermelha estiver acima da 20, no caso, significa que esse movimento ele é vendedor. Eu vou até mudar aqui para facilitar, às vezes, para esse entendimento. Ó, vou colocar ela aqui pontilhada, vou colocar mais grossinho, vou colocar ela branca, tá? Só para ficar mais fácil a ilustração aqui, tá? Então, se essa média DI mais verde, ela está acima da linha pontilhada que está na região ali do 20, ela é mais alta ali, o movimento ele é comprador. Eu vou procurar venda ali? Não vou procurar venda. Aí eu venho somando, veja o meu checklist. Trix, eu tenho um Trix ascendente. E eu tenho, nesse momento, o ADX também comprador, porque a linha verde está acima da 20 e o ADX, que é a linha branca que mostra aceleração, também está acima de 20. Ainda, apesar que ele está mostrando nesse momento uma reversão, mas ainda não confirmada. Vejo no MACD também que as médias estão ali querendo voltar acima da linha zero, mas ainda aqui eu não uso ele para minhas tomadas de decisão. E o estocástico lento ali está na região neutra, mostrando uma consolidação, né? Pode ficar ali um pouco chato. O que eu gosto de fazer? Se eu no meu lado esquerdo do gráfico estou vendo as velas, estou vendo as médias, eu faço a seguinte analogia. Eu vejo ali uma situação aonde que o preço caiu, nesse momento ele está consolidado. Vou até tirar essa tela BTC, mas só para a gente fazer leitura, não importa o gráfico, tá? Isso aí é o que menos importa para nós aqui. É a análise junto às médias. Então, se eu vejo essa região de suporte, né? Teve uma queda, tá tendo o quê? Uma acumulação. Isso pode ser uma acumulação. Ah, mas pode ficar de lado e continuar caindo. Sim, aí seria uma redistribuição, ou seja, os vendedores estão aumentando a mão para continuar caindo. Isso é possível. Mas o que eu vejo? A média de 20 querendo cruzar de 50. Então, no movimento menor, pode estar ocorrendo uma reversão desse movimento. Isso pode estar ocorrendo. Ainda não está confirmado. Para poder pegar um movimento, eu faço a analogia, eu faço a leitura, a análise em cima do que eu estou vendo do meu lado esquerdo. Então, se eu vejo uma possível reversão, na verdade aqui eu só enxergo uma uma lateralização, né? Ou seja, interesse do preço for para cá ou para cá. Enquanto ele está aqui dentro dessa região, nada a fazer, né? Não tem nada a fazer. Perder tempo ali ou se arriscar. Ah, mas eu gosto de comprar esse suportezinho. Tá, isso pode ser uma probabilidade, tá? De dar certo. Mas eu prefiro pegar tendências, né? Eu não fico tão exposto e pego movimentos maiores, logo faço minha proteção de break-even e por aí vai. Mas nesse momento aqui, quando você vê o gráfico desse desenho, eu vou olhar
para o movimento direito e vou fazer um checklist. Então, peraí, estou tendo um movimento comprador, estou com o gatilho de compra quase armado, está quase no ponto ali. Vou pegar a caneta para desenhar esse movimento aqui, que seria isso aqui, ó. A média de 20 aqui, a média de 50 aqui. O movimento saiu desse caixote, voltou aqui e agora está querendo armar essa subidinha. Concorda que aqui é o ponto que a gente entra? Então vem aqui, ó. Deixa eu até fazer assim, mais picotadinho, só para marcar aqui o gatilho. Vou escrever aqui um G, ó, gatilho. Beleza. Stop aonde? Stop abaixo da média. Maravilha, estou aqui. O que eu vou fazer? Eu vou olhar do meu lado direito se eu tenho essa condição aprovada por esses caras. Esses caras estão validando o que eu estou falando? Aí eu vejo, a DX está para cima, a linha verde está para cima, a linha vermelha para baixo, primeiro ok. Trix está para cima, segundo ok. MACD está congruente com o que eu estou enxergando, o histograma está acima da linha zero, essas médias aqui, de preferência, se tiver acima da linha zero, vai ficar melhor ainda para mim. E aí isso vai validar. Eu tenho um estocásticozinho que não está sobrecomprado, maravilha. Eu tenho 4 checklists feitos aonde que eles dão positivo para minha entrada lá. Entendeu? Então isso facilita para que você tenha ali um disciplinador. Um disciplinador. Isso tem mais a ver com trabalhar a sua disciplina nas operações do que a técnica do indicador em si. Porque se você respeita o indicador, se você respeita o que ele está te falando, você tem disciplina nas operações. Então eles funcionam como agentes disciplinadores para suas operações. Então eu gosto muito de aplicar e respeitar isso, né? É a mesma coisa do piloto de avião. Então quando ele entra no avião, ele vai fazer o checklist antes de ligar o avião e pegar voo. Ele não chega lá e imagina só uma operação de trade onde que você tem apenas as velas. Está errado? Lógico que não. Repito, existem várias formas de operar e eu acredito verdadeiramente numa coisa. Você vai ter sucesso em todas se você tiver disciplina e gerenciamento, tá? Então, de alguma forma, o teu setup vai dar certo. Mas esse formato que eu faço, além de ser mais fácil para o que eu conduzo no dia a dia, ele é mais fácil de explicar também para outros alunos. Então, se você tem uma leitura operacional na tua tela esquerda, você vai lá na tua tela direita e vê se esses caras vão liberar você. Lembra do exemplo do piloto de avião? Ele entrou, sentou, ele não tem só aquele volantezinho, não sei como chama, aquele manche, né? Ele não tem só aquilo, ele tem uma série de relógios. E aí ele começa. Isso ok, isso ok, isso ok, isso ok. Agora eu vou. Entendeu? Isso garante. Por quê? Eu defendo outra ideia muito séria. Se você fazer certo, vai existir a chance de dar errado. Mas se você começar errado, é certeza que dá errado. Então, o máximo que você pode fazer é devolver ali um stop que realmente o mercado fez algo que foi muito improvável. Entendeu? Então você trabalha com probabilidades, nunca com certezas. Então a probabilidade é que esse trade possa ir e que você logo possa puxar o stop para o break-even, fazer uma parcial se for da sua preferência e do seu operacional. Do contrário, se você apenas botar, vou botar uma compra aqui porque ele está lateral. E aí, ele quer dizer o quê, né? Então nessa tela que você está vendo nesse exato momento, muita gente pode estar apostando aqui numa acumulação para continuar subindo, porque ele está na região de 61,8 do Fibonacci, mas ele também pode continuar caindo. Então são várias variáveis para serem analisadas e depois que a gente encontra essa maior probabilidade de tendência de onde possa ir esse preço, eu vou fazer o quê? Pedir benção para essa galera aqui do lado. E aí, ADX, você tem velocidade? Eu posso seguir? Você tem direção? Eu posso ir? Trix, como que você tá? Porque para virar um Trix, você vai ver várias velas sendo formadas até que o Trix possa ser mudado a sua direção. Não é assim fácil, torta direito. Eu gosto do Trix por isso. Tá? Entre outros indicadores, alguns outros também eu gosto de usar, volume financeiro com distorção, são algumas ferramentas. Não é uma coisa engessada, porque até quando você opera todos os dias, pode ser que o mercado
faça com que você altere um pouco ali o teu setup, um pouco o teu trade system pode ser alterado no dia a dia devido às grandes oscilações que o mercado faz, tá? Então isso é muito normal também. Mas no grosso, são as médias móveis ponderadas de 20, 50, 200 e 400 e nos tempos menores de que 60 minutos, geralmente eu gosto de olhar esses indicadores para ver se ele vai dar autorização para que eu possa seguir nessas operações e ter a melhor entrada possível com o menor stop, com a menor exposição. E aí quando ele segue, vai embora, é uma maravilha, porque aí eu tenho meu trade todo protegido, posso fazer parciais ao caminho ou posso segurar a posição sem risco nenhum. Sempre nessa ordem. Primeiro, proteja o capital, faço o break-even, depois parcial. Aí sim eu vou me preocupar com o alvo final, que é onde eu vou conduzir o restante do lote. Tá legal? Então esse foi uma leitura de um trade system, um setupzinho tranquilo que eu trabalho. Vou compartilhar outras ideias, vamos discutir para a gente melhorar o nosso trabalho no mercado financeiro e tentar acertar a maior probabilidade, a maior parte, né, do lado positivo da boleta possível. Forte abraço.